E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo das leis de Newton. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um barco com velocidade inicial é empurrado em um lago. A partir daí, ele tem sua velocidade reduzida pela água através da ação da força F, dada por menos alfa, que multiplica a exponencial de beta vezes v. Item A. Determine uma expressão para a velocidade do barco em função do tempo. Item B. Determine o tempo. E item C. A distância percorrida por ele até parar. Para resolver o exercício, eu vou recorrer à segunda lei de Newton. Sendo F a força resultante responsável por fazer o barco desacelerar ao longo de seu movimento sobre a superfície da água, eu posso escrever tranquilamente no item A que a força resultante no barco corresponde à força F. Sendo assim, a massa do barco vezes a aceleração adquirida, dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo, é igual a menos alfa, que multiplica a exponencial de beta vezes v. A partir daqui, eu posso escrever a igualdade da seguinte forma: dv sobre a exponencial de beta-v. Logo, a exponencial de menos beta-v dv é igual. Então, nós temos agora menos alfa sobre m vezes dt. Eu vou agora integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado direito, observe as condições iniciais. Eu vou integrar do instante t igual a zero até certo instante t. Do lado esquerdo, eu vou integrar da velocidade inicial v0, com que o barco inicia o movimento na superfície da água, até certo valor v. O lado direito dessa integração, dessa igualdade, é fácil de ser resolvido. Menos alfa sobre m é uma constante e, portanto, sai da integração. A integral de 1 em relação ao tempo t é igual a t. Pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos simplesmente tzinho. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Para resolver a integral do lado esquerdo, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou assumir que a variável ômega corresponde a menos beta vezes v. Sendo assim, d ômega é igual à derivada dessa expressão em relação a v vezes dv. Isso nos fornece menos beta dv. Logo, eu posso escrever a partir de agora que menos alfa t sobre m é igual à integral de certo ômega 0 até certo ômega da exponencial de menos beta v, ou seja, da exponencial de ômega vezes dv. dv eu vou substituir por menos 1 sobre beta, muito bem, d ômega. Observe a expressão obtida. Logo, a integral da exponencial de ômega em relação a ômega é a própria exponencial de ômega. Sendo assim, a gente encontra menos 1 sobre beta vezes a exponencial de ômega, ou seja, vezes a exponencial de menos beta v, de v0 até v. E com isso, eu recupero os limites de integração originais. A partir daqui, eu vou multiplicar ambos os membros dessa igualdade por menos 1 e vou passar beta multiplicando. Logo, alfa beta t sobre m é igual a exponencial de menos beta v de v0 a v. Pelo teorema fundamental do cálculo, você vai obter a exponencial de menos beta v, substituindo v por v, menos
a exponencial de menos beta V0 substituindo V por V0. A partir de agora, vamos isolar a velocidade V. A exponencial de menos beta V eu posso escrever como essa fração mais essa exponencial. Então, vou fazer o seguinte, essa exponencial vai somando e ela é igual, essa soma é igual a exponencial de menos beta V. Muito bem? A partir daqui, eu vou aplicar o logaritmo em ambos os membros da igualdade. E com isso, a gente obtém o ln da exponencial de menos beta V nos fornece menos beta V. E isso é igual ao ln dessa soma. Então, nós temos alfa beta t sobre m mais a exponencial de menos beta V0. Enfim, a velocidade do barco em relação ao tempo t fica dada por menos 1 dividido por beta, que multiplica o ln de alfa beta t sobre m mais a exponencial de menos beta V0. Observe o resultado obtido e todos os cálculos realizados até aqui. Muito bem? Vamos agora para o item B. No item B, ele pede para nós determinarmos o tempo que o barco leva até parar. Para determinar o tempo t, eu vou partir dessa igualdade. Observe por quê. Se eu quero descobrir o tempo que o barco leva até parar, vou representá-lo por TP, basta afirmar que a velocidade final do barco é igual a zero e resolver essa igualdade na determinação do tempo t. Então, vamos lá. Assumindo que a velocidade final é igual a zero. A exponencial de zero é igual a 1. Logo, alfa beta t sobre m é igual a 1 menos a exponencial de menos beta V0. Logo, isolando o tempo t, você já obtém que o tempo que o barco leva até parar é igual a m sobre alfa vezes beta, que multiplica 1 menos a exponencial de menos beta vezes V0. Observe mais uma vez os resultados obtidos até aqui e todos os cálculos realizados. Vamos agora em busca da distância que o barco leva até parar, a distância que ele percorre até parar. Para fazer isso, eu vou começar determinando como a posição do barco varia com o passar do tempo t. Ao fazer isso, fica fácil determinar a distância percorrida na superfície da água, pois, tendo o x em função do tempo t, basta substituir o tempo aqui obtido no item B para determinar a distância percorrida, pois o barco parte da origem do nosso sistema de coordenadas. Logo, a posição final do barco nesse instante coincide com a distância total percorrida na superfície da água. Então vamos lá, vamos em busca de x em função do tempo t. Eu posso escrever inicialmente que dx corresponde à velocidade em certo instante t dt. Consequentemente, observe a igualdade, eu posso escrever que dx é igual. Então vamos lá. Eu tenho aqui menos 1 sobre beta vezes o ln de alfa beta t
sobre m mais a exponencial de menos beta V0 dt. Muito bem. A partir daqui, eu vou integrar ambos os membros da igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar da posição x igual a 0 até certa posição x. Essa integral é fácil de ser resolvida. A integral de 1 em relação a x é igual a x. De 0 a x, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente já obtém diretamente x em função do tempo t. Muito bem. E do lado direito, eu vou integrar em relação ao tempo t, do instante t igual a 0 até certo instante t. Muito bem? Para resolver essa integral de maneira mais fácil, eu vou assumir, neste estudo, o seguinte. Então, vamos lá. Eu vou admitir que uma constante C grande, é alfa beta sobre m. E eu vou admitir que uma constante d grande é a exponencial de menos beta V0. Então vamos lá. Com isso, essa integral pode ser escrita da seguinte forma: menos 1 sobre beta sai da integração pelo fato de ser constante, então menos 1 sobre beta, vezes a integral de 0 a t. Observe agora, nós temos aqui o ln de c vezes t mais d. Vamos lá. O ln de c vezes t mais d em relação, obviamente, ao tempo t. Eu vou colocar essas considerações aqui no cantinho do quadro. Então vamos lá. C grande é alfa beta sobre m e d grande é igual a exponencial de menos beta V0. Então vamos lá. Para resolver essa integral, eu vou recorrer à técnica de integração por partes. Para você entender melhor esse cálculo, eu vou colocar a expressão no quadro. Vamos lá. Eu posso escrever que a integral de f' de t vezes g de t dt é igual a f de t vezes g de t menos a integral de f de t agora, g' de t dt. Muito bem? Observe a expressão obtida. A partir de agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou assumir que g, em função do tempo t, é o ln de ct mais d. E eu vou assumir que f' de t é igual a 1. Fazendo essas substituições, eu consigo calcular essa integração eliminando o ln. Vamos verificar agora como isso ocorre. Então vamos lá. A integral de f' de t, que eu vou simplesmente assumir ser igual a 1. G de t vai ser o ln de ct mais d, isso em relação ao tempo. Então agora nós temos, se f' de t é igual a 1, f de t, que é a integral, vai nos dar simplesmente t, vezes g de t eu vou preservar, portanto t vezes o ln de ct mais d, menos agora nós temos a integral. F de t, conforme vimos há pouco, é simplesmente t. Então, t que multiplica. Observe agora o seguinte. G de t é o ln de ct mais d. Consequentemente, g' de t é a derivada do ln em relação ao tempo. A derivada do ln vai nos dar 1 sobre ct mais d. Eu derivei quem está fora, mantendo quem está dentro. Agora eu vou multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação ao tempo, que é simplesmente c. Muito bem? E com isso, a gente obtém esse integrando na última integral. Muito bem? Não esqueci de nenhum termo. Perfeito. Logo, nós temos
C vezes T no numerador sobre C vezes T mais D no denominador, essa integral em relação ao tempo T. Para resolvê-la de uma maneira mais fácil, eu vou fazer uma pequena substituição nessa integral. Eu vou abusar mais uma vez da variável ômega. Eu vou assumir agora, aqui no cantinho, que ômega é Czão T mais D. Com isso, d ômega fica dado pela derivada dessa expressão em relação ao tempo, ou seja, C vezes dt. Logo, essa integral fica da seguinte forma. Vamos no rascunho. Eu vou substituir ct no numerador por ômega menos d. Então, ômega menos d. O denominador, que é ct mais d, é simplesmente ômega. E dt é d ômega sobre c. Então, 1 sobre c e aqui d ômega. Essa fração eu posso abrir em duas frações. Ômega sobre ômega, que é 1, menos d sobre ômega. Então, ômega sobre ômega menos d sobre ômega. Esse é o meu integrando. Logo, você vai encontrar, observe agora, 1 sobre c que multiplica a integral de 1 em relação a ômega menos, então vamos lá, 1 sobre c que multiplica a integral de 1 em relação a ômega menos 1 sobre c, não se esqueça que ele faz a distributiva, menos 1 sobre c vezes a integral de d sobre ômega em relação a ômega. Muito bem? Então vamos ver se eu não esqueci de ninguém. 1 sobre c em evidência. Temos 1 menos d sobre ômega. Muito bem, que é justamente ômega menos d sobre ômega, resultado da substituição realizada anteriormente. Ômega menos d sobre ômega, perfeito. Logo, nós vamos encontrar, então vamos lá, a integral em relação a ômega da função constante 1. Então aqui você obtém simplesmente 1 sobre c vezes ômega, menos d sai da integração pelo fato de ser constante, então menos d sobre c, vezes a integral de 1 sobre ômega em relação a ômega, que é justamente o ln de ômega. Muito bem, então nós temos aqui o ln de ômega. Logo, recuperando agora os limites de integração originais, você vai encontrar 1 sobre c que multiplica ct mais d. Então, 1 sobre c que multiplica ct mais d, menos d sobre c, menos d sobre c, vezes o ln de ômega, que é ct mais d. Muito bem? Logo, nesse cantinho, nesse rascunho, eu resolvi essa integral. Então, agora vamos só substituir o resultado na expressão obtida. Então, vamos lá. Então, ó, o menos está fazendo a distributiva. Então, menos que vai multiplicar este termo, essa subtração. Então, logo, você tem menos 1 sobre c, que multiplica ct mais d. Agora, mais d sobre c, mais d sobre c, vezes o ln de ct mais d. Muito bem? Observe o resultado obtido, o cálculo realizado até aqui. Vamos melhorar um pouco essa expressão. Note que o ln de ct mais d aparece nesses dois termos. Se eu colocá-lo em evidência, vamos no rascunho mais uma vez, então ln de ct mais d, ele vai multiplicar t mais d sobre c. Então, ó, t mais d sobre c. Essa soma entre colchetes nos dá, continuando aqui no rascunho,
CT mais D sobre C. Então, observe bem o resultado obtido. Abrindo em duas frações, você recupera T mais D sobre C. Então, eu vou apagar este termo e vou manter este ln multiplicando essa soma. Então, vamos lá. Este termo vai embora. E agora eu tenho CT mais D sobre C vezes o ln de CT mais D. Menos o ln de CT mais D. Aqui menos 1 sobre C, que multiplica CT mais D. Muito bem? E com isso, o resultado fica um pouco mais enxuto. Muito bem? Bom, agora o nosso desafio é o de encontrar como a posição x varia com o tempo t. O resultado da integração por partes eu já tenho. Esse resultado aqui se encontra. Eu já recuperei os limites de integração originais. Então agora eu já vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. Eu tenho essa integração de 0 a t. Portanto, eu tenho todo esse termo de 0 a t. Então vamos lá. Substituindo t por t, você fica exatamente com o termo em questão. Menos esse mesmo termo quando t é igual a 0. Então agora eu vou subtrair desse mesmo termo quando t é igual a 0. Então vamos lá. Abrindo aqui um colchetes. Se t é igual a 0, esse termo, essa fração vai me dar d sobre c. Então d sobre c, multiplicando o ln de d, muito bem, menos, então aqui nós temos menos 1 sobre c. Se t é igual a 0, você vai obter menos d sobre c. Muito bem, menos d sobre c. Fazendo a distributiva agora do sinal negativo, que vem do teorema fundamental do cálculo, você vai encontrar menos d sobre c vezes o ln de d, menos d sobre c vezes o ln de d, mais d sobre c. Lembre-se que o sinal negativo fez a distributiva. Observe agora este termo que aqui aparece. Ao fazer a distributiva, você vai encontrar menos t. Então vamos lá. Ó, menos t no rascunho aqui. Menos t. Observe a regra de sinal. Menos d sobre c. Então vamos colocar o resultado. Menos t menos d sobre c. Menos t menos d sobre c. Eu posso agora simplificar d sobre c com d sobre c, essa soma dá 0. Muito bem. E com isso, a gente obtém menos t menos d sobre c vezes o ln de d. Muito bem. Observe, enfim, o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Para dar sequência, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. A partir daqui, eu vou recuperar as expressões para C e D e ir em busca, enfim, de como a posição X do bloco varia com o tempo T. Já estou de volta. Dando sequência, x de t, portanto, fica dado pela seguinte expressão. Então vamos lá. Nós temos menos 1 sobre beta, multiplicando o resultado da integração, que aqui se encontra. Então, menos 1 sobre beta, que multiplica. Então, agora nós temos CT mais D sobre C, que é justamente T mais D sobre C. Então, vamos lá. T mais D sobre C.
D aqui se encontra. D dividido por C vai nos dar a massa vezes a exponencial de menos beta V0 sobre alfa vezes beta. Então tá aqui o termo, que multiplica o ln de CT mais D. Então nós temos o logaritmo de CT mais D. Então o ln de alfa beta T sobre M mais D, que é a exponencial de menos beta V0. Muito bem. Agora, menos o tempo T, menos D sobre C. O cálculo já foi feito aqui, ó, menos D sobre C, então menos M exponencial de menos beta V0 sobre alfa beta vezes o ln de D. Então agora nós temos o ln da exponencial de menos beta V0. Muito bem? Não esqueci de nenhum termo, vou fechar a chave. Perceba agora o seguinte, o ln da exponencial de menos beta V0 é justamente menos beta V0. Logo, eu posso colocar menos beta V0 multiplicando pela regra de sinal, aparece aqui mais beta V0. Muito bem? Simplificando beta, você obtém apenas V0 no numerador, conforme ilustrado no quadro. Muito bem? Agora eu vou fazer o seguinte, vamos ver se compensa passar menos 1 sobre beta multiplicando? Acredito que não, vamos deixar dessa forma. Portanto, essa é a expressão que nos diz como a posição do barco navegando na água varia com o passar do tempo t. Menos 1 sobre beta, multiplicando todo este termo, nós temos este colchetes multiplicando o ln dessa soma, menos t mais essa razão. Agora, nós devemos determinar a distância percorrida pelo barco até parar. Para fazer isso, eu tenho que substituir agora o instante t por tp, que eu aqui ilustro. Então, nós temos mais um cálculo pela frente. Então, vamos lá. Essa distância eu vou chamar simplesmente de d grande, muito bem, ou simplesmente de xp, e isso é igual. Então, vamos lá. Menos 1 sobre beta, abrindo chave, nós temos entre colchetes o tempo t, então eu já vou fazer a distributiva para poder relacionar com essa fração. Então, m sobre alfa beta, m sobre alfa beta menos m vezes a exponencial de menos beta V0 sobre alfa beta mais, observe agora, mais m exponencial de menos beta V0 sobre alfa beta. Então, observe a soma entre colchetes. Tudo isso multiplicando o ln do seguinte termo. Então, eu vou abrir um colchetes no ln aqui. Então, vamos lá. O ln do seguinte termo. Alfa beta sobre m multiplicando o tp. Perceba que alfa beta sobre m multiplicando este termo, eu vou simplificar esse produto, eu vou ficar apenas com o termo entre colchetes. Então, observe, nós temos alfa beta t sobre m vai nos dar 1 menos a exponencial de menos beta V0 mais a exponencial de menos beta V0. Muito bem, observe o resultado obtido. Agora, então nós temos o primeiro termo, o colchetes multiplicando o ln, menos
O tempo t simplesmente é m sobre alfa beta vezes 1, m sobre alfa beta, certo? Então vamos lá, tem a regrinha de sinal, né? Então, menos t, então vai ficar menos m sobre alfa beta, agora mais m exponencial de menos beta v0 sobre alfa beta, muito bem, somado com este último termo que aqui se encontra. Então eu vou colocar ele aqui em cima, então essa soma vem aqui em cima. Agora eu tenho m v0 exponencial de menos beta v0 sobre alfa. Muito bem? Então a soma se estende à fração aqui colocada em cima. Muito bem? Observe a expressão obtida. Note agora o seguinte. Essa exponencial eu cancelo com essa exponencial. O ln de 1 é 0. 0 vezes este termo, zerou. Logo, eu posso escrever agora xp da seguinte forma. Eu vou nesse cantinho aqui, ó. Menos 1 sobre beta, que continua aí multiplicando, vezes. Então vamos lá, esse termo zerou. Então agora eu tenho menos m sobre alfa beta, mais m sobre alfa beta vezes essa exponencial, mais este termo. Então vamos lá. Vou arrumar um espacinho maior aqui no quadro. Vamos aqui em cima mesmo, ó. Então observe a soma. Vamos lá. XP, enfim, fica dado por menos 1 sobre beta multiplicando este termo. Então vamos colocar a expressão inicialmente para você enxergar melhor. Então menos 1 sobre beta multiplicando menos m sobre alfa beta, é isso mesmo, mais m sobre alfa beta exponencial de menos beta v0 mais m v0 sobre alfa vezes a exponencial de menos beta v0. Muito bem? Bom, essa é a expressão que nós estávamos procurando. Ela representa a distância percorrida pelo barco até parar. Vamos melhorá-la um pouquinho. Eu posso colocar alguns termos em evidência aqui. Perceba que m sobre alfa aparece em todos os termos. Então eu vou escrever desta forma. A distância percorrida até parar é. Então eu vou colocar m sobre alfa em evidência. Então menos m sobre alfa beta, muito bem, que vai multiplicar. Então observe agora entre colchetes. Menos 1 sobre beta, menos 1 sobre beta, mais 1 sobre beta vezes a exponencial de menos beta v0, mais m sobre alfa saiu, então eu tenho v0 vezes a exponencial de menos beta v0. Muito bem? Vamos melhorar um pouco mais o termo entre colchetes. Observe agora. Eu vou escrever da seguinte forma. Primeiro, eu vou jogar o sinal negativo para dentro do colchetes. Então, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar negativo. Muito bem? Logo, enfim, para dar uma resposta mais caprichada, a distância percorrida pelo barco até parar vai ser m sobre alfa beta. Agora nós temos, eu vou colocar a exponencial de menos beta v0 em evidência. Então, 1 sobre beta mais a exponencial de menos beta v0
ou melhor, menos a exponencial de menos beta V0, que multiplica V0 mais 1 sobre beta. Muito bem. Enfim, com um pouquinho de chuva para comemorar, essa é a distância percorrida pelo barco até parar. Observe mais uma vez o resultado obtido, todo o cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.